começamos então por olhar as nomeações do Governo para cargos de empresas públicas. Muito boa noite aos dois. Começo por ouvir Castro Fernandes. Muito boa noite. Vimos hoje o PS a pedir explicações ao Governo sobre as nomeações que estão a ser feitas. São esclarecimentos necessários nesta altura, na sua opinião? Penso que sim. Depois do que aconteceu na pré-campanha eleitoral e na campanha eleitoral e das promessas que foram feitas a nível público, de que tudo iria mudar, o que aconteceu de facto é que as coisas estão piores, na minha opinião pessoal, é claro. O que se assistiu esta semana, nomeadamente já com duas situações. Por um lado, o que aconteceu na indigitação do Conselho Geral da EDP, que não é da responsabilidade do Governo, mas onde só aparecem praticamente pessoas conotadas com os partidos do Governo. E o que aconteceu ontem e hoje com o anúncio dos novos elementos para o Conselho de Administração das Águas de Portugal é algo que nos preocupa muito. Preocupa-nos muito porque são indicadas pessoas que, à partida, não reuniriam condições, nomeadamente na ADP, para serem administradoras de empresas tão importantes como são as que eu referi. Portanto, algo que não está a correr bem, algo que foi prometido e que não está a ocorrer e, portanto... Está Pedro Passos Coelho a faltar à promessa que fez, na sua opinião? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Aliás, quem pediu explicações hoje foi mesmo o Dr. Rui Rio, Presidente da Câmara do Porto, que não gostou do que aconteceu, não concordou e que pediu explicações ao Governo. Portanto, a opinião já não é só do PS, é também de outras pessoas que veem as coisas acontecerem num ritmo com o qual talvez não contavam. João Cris Ribeiro, pergunto-lhe se também, nestes casos de nomeações, se faltam explicações deste Governo da forma como têm sido feitas. Ora bem, não me parece negativo que o Governo explique por que razão nomeia determinadas pessoas. Diz o povo que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. Em campanha eleitoral, o atual Primeiro-Ministro insistiu muito naquilo que se calhar com razão dizia era a apropriação. Ribeiro, pergunto-lhe se também, nestes casos de nomeações, se faltam explicações deste Governo da forma como têm sido feitas. Ora bem, não me parece negativo que o Governo explique por que razão nomeia determinadas pessoas. Diz o povo que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. Em campanha eleitoral, o atual Primeiro-Ministro insistiu muito naquilo que se calhar com razão dizia era a apropriação pelo anterior Governo do Estado e pelo partido no Governo do Estado dos cargos de nomeação e, portanto, quem assim fala se calhar deve... Enfim, é uma iniciativa que me parece inédita. Eu não conheço o regimento da Assembleia da República. O vice-presidente da bancada do Partido Socialista disse que ia formular uma pergunta por escrito, o que desde logo dá uma certa solenidade à pergunta e, de facto, em democracia não vejo razão nenhuma para que o Primeiro-Ministro não responda a uma pergunta que lhe é feita, especialmente nestas condições. Sendo certo que me parece muitas vezes também, e um dos exemplos mais citados é o do Dr. Eduardo Catroga, que foi nomeado Presidente do Conselho de Supervisão. É preciso notar que o Dr. Eduardo Catroga foi nomeado para o Conselho de Supervisão, enquanto vogal do Conselho de Supervisão, pelo engenheiro José Sócrates, salvo erro, em 2006, ou, enfim, quando o engenheiro José Sócrates era Primeiro-Ministro. De maneira que, sendo legítimo e sendo fundamentada toda a questão que se faz a propósito destas duas últimas nomeações, parece-me que, por vezes, há uma certa falta de rigor quando se trata desta matéria. Mas, de facto, não vejo razão nenhuma para que o Primeiro-Ministro não explique e não responda a esta pergunta que, se lhe for feita e nos termos em que for feita. Castro Fernandes, acredita que pode haver também alguma mudança e aqui um recuar de algumas destas nomeações? Não, isso não me acredito, porque eu penso que o que foi feito pensando nas consequências. E penso até que o que aconteceu esta semana, com estes acontecimentos sucessivos, foi feito esperando já alguma reação. Talvez essa reação tivesse excedido aquilo que era expectável, nomeadamente na questão das nomeações para o Conselho de Administração da Águas de Portugal, onde existe uma tradição de que os administradores têm uma vertente técnica e até tecnocrática muito superior à componente política. Há uma tradição
na administração de Águas de Portugal nesse sentido. Mas também sabemos que a Águas de Portugal irá ser privatizada. Portanto, o que vai acontecer em relação à Águas de Portugal é algo que ultrapassa aquilo que alguns esperavam que acontecesse, nomeadamente quanto àquilo que era normal anteriormente, quando esta empresa era somente uma empresa pública e pode vir a ser privatizada, pelo menos em parte, conforme anunciou o próprio programa de governo. Isto leva-nos também a outro dos temas desta noite e tem a ver com uma iniciativa da Ministra da Justiça para promover aquilo que diz ser a transparência e por isso, João Cruz Ribeiro, não posso deixar de o ouvir nesta matéria, também como advogado, e tem a ver com a declaração de interesses para detentores de cargos públicos. Muito se tem falado nas últimas semanas, por exemplo, da maçonaria. A Ministra não quis especificar que tipo de instituições poderia estar a falar, mas sublinhou que, de facto, poderá admitir uma proposta de uma iniciativa legislativa para que esses detentores de cargos públicos possam então ter que fazer referência a que instituições ou até associações possam pertencer. Parece-lhe bem esta iniciativa? Ora bem, quem gera e tem responsabilidades pela gestão do património comum deve sempre fazer uma declaração de interesses que deverá ser o mais completa e o mais exaustiva possível, salvaguardando necessariamente aquilo que faz parte da reserva da vida privada de cada um. E, portanto, nessa medida, parece-me até que as declarações de interesses, que, por exemplo, é disso que se tem falado nos últimos tempos, que as declarações de interesses que os deputados têm de fazer são minuciosas e são eficazes. Põe-se naturalmente sempre a questão de saber. Eu acho estranho a formulação, dizer que alguém tem que informar que pertence a uma sociedade secreta. O enunciado desde si não deixa de ser confuso, pelo menos. É legítimo que se faça em democracia? Eu não sei se é legítimo ou não obrigar alguém a fazer parte de uma sociedade secreta. Bom, mas e se essa pessoa não informar que faz parte de uma sociedade secreta? Como é que se descobre que faz parte de uma sociedade secreta? Se a sociedade é secreta, em princípio, haverá alguma dificuldade em identificar enfim, a pertença a esse mesmo grupo. Posso perguntar de outra forma, quer dizer, qual é a necessidade que papel desempenham as sociedades secretas hoje? De onde vêm e que papel têm hoje? É uma questão muito difícil. Não deixa de ser curioso, no entanto, parece-me que, falando intuitivamente, nós sabemos que a vida política nas sociedades democráticas é sempre influenciada por grupos de pressão. Ignorar isto é não saber aquilo com que lidamos todos os dias. De maneira que há até, e o exemplo dos Estados Unidos é sempre citado a esse propósito, uma obrigatoriedade de registro. Os lobbies são legítimos, as agências de lobbying funcionam. Por exemplo, em Bruxelas há muitas agências de lobbying que funcionam junto às instituições comunitárias e que pretendem precisamente influenciar a legislação para um lado ou para o outro e fazem isso de forma legítima, transparente e clara. Em Portugal isso ainda não acontece, pelo menos não estão declarado. Exatamente, em Portugal isso não acontece. E parece-me que esse trabalho de lobbying, que muitas vezes é legítimo, legal e sem qualquer tipo de dúvidas, e que por outras vezes anda na linha daquilo que deixa de ser legal para passar a ser ilegal, que esse trabalho de lobbying é feito, o legítimo e o outro, por intermédio de este tipo de organizações. De maneira que parece-me, talvez valha a pena pensar se uma das formas de diminuir o poder, por exemplo, das sociedades secretas, se verificar que elas são poderosas, é regular, por exemplo, as agências de lobbying, enfim, informais que existem, eventualmente, se forem reguladas, conseguimos controlar melhor o que fazem, saber quem são e perceber que atividades envolvem. Castro Fernandes, será esta a solução para aumentar a transparência? Este assunto entrou no debate público desde que praticamente o Governo tomou posse, em virtude de algumas nomeações de algumas pessoas que estavam ligadas mesmo aos serviços de informação. Esta foi a questão essencial. Depois apareceu misturada a questão de algumas sociedades, de facto, que não são muito bem conhecidas em Portugal. Eu também desconheço, estou muito pouco informado sobre isso, mas penso que o que está a acontecer é que está a haver uma certa promiscuidade
entre os chamados interesses económicos, os interesses do poder político e alguns interesses de algumas dessas sociedades. Quanto ao facto de as pessoas registarem ou fazer essa declaração de interesse, tenho profundas dúvidas sobre se tal deve ser feito. Porque quando há opções individuais, por exemplo, religiosas ou de outro cariz, as pessoas têm o direito da liberdade de opção. Até que ponto devem declarar tudo isso? Penso que é um debate que nos vai levar, de certeza, muito longe. Eu penso que está em causa são outro tipo de interesses. Interesses de luta pelo poder, interesses de ascensão rápida no poder e todas as ligações que existem. Nós, como muitos de nós, limitámos-nos a ler aquilo que vem nos jornais, nos grandes jornais deste país e ouvimos nas televisões e percebemos que há coisas que não são muito claras, não é? Como a divisão, mesmo nessas sociedades. E, portanto, penso que é um assunto que nos deve levar a pensar muito bem se isso vai ser resolvido só porque aparece um projeto de lei que trata o assunto. Penso que não. Penso que a forma de resolver estes assuntos é muito mais complexa e penso que a transparência também se faz no dia-a-dia. A atuação das pessoas é conhecida de todos. E hoje, como dizia há pouco o Sr. Dr. Cruz Ribeiro, se elas são secretas, não são conhecidas, portanto, ninguém as descobre. Hoje tudo se conhece, tudo se sabe. Nós vimos nos últimos dias os órgãos de informação de todos apontar os nomes aos responsáveis disto e daquilo e daquilo outro, possivelmente até com grandes erros. Começam a ser pouco secretas. Sim, começam a ser pouco secretas. Até houve uma dessas sociedades que publicou uma página inteira num grande jornal nacional, assinada pelo principal responsável, explicitando bem qual é a sua atuação em termos públicos. Portanto, penso que esse secretismo não existe muito. João Cruz Ribeiro, também não posso deixar de lhe perguntar um outro alerta que surge na área da justiça e que tem a ver com as declarações de Maria José Morgado e que vai também um bocadinho de encontro àquilo que é a transparência. Neste caso, ela fala de corrupção e deixa um alerta ao Governo que... Tendo em conta que é previsível que a corrupção aumente em tempos de crise, o Governo devia ter uma atenção especial para este problema e aqui a austeridade não deveria ser tão forte. Concorda com estas palavras? Bom, eu não sei exatamente qual é o alcance dessa última parte, que a austeridade não deve ser tão forte. Até porque desconheço em concreto que meios estão ao dispor e que meios podem ser... Que meios podem ser ainda disponibilizados para o combate à corrupção. Eu acho que toda a gente está de acordo, pelo menos toda a gente bem intencionada, que a corrupção é de facto algo que mina a nossa sociedade, qualquer sociedade democrática, e as não democráticas também, mas por outras razões. Portanto, o esforço deve ser sempre no sentido de combater todas as formas não legítimas, límpidas ou corretas de tomar decisões. Em concreto, é muito complicado afirmar, parece-me até que é ousado, dizer que em tempos de crise o nível de corrupção aumenta. Eu não consigo estabelecer, não sei, tenho alguma dificuldade em estabelecer um nexo causal imediato entre essas duas realidades. Não sei, parece-me até outra coisa. Parece-me que em tempos de crescimento económico, com grande circulação de bens, enfim, parece-me até que é um ambiente propício, precisamente ao aumento da corrupção. Portanto, não sei se há uma especial necessidade de combate que não houvesse há 5 anos, por exemplo. Eu aí tenho alguma dificuldade em concordar. Esta associação, Castro Fernandes, de que em tempos de crise a tendência para o aumento da corrupção pode ser maior? A doutora Maria Morgado é claramente uma especialista nessa área, portanto, ela é melhor que ninguém, saberá apresentar as suas propostas e haverá muito mais especialistas também nessa área. É uma questão que atravessa a nossa sociedade, é uma questão que é mundial, não é uma questão portuguesa. Por vezes tenta-se isolar o problema de Portugal no seio lá das questões como quase um caso único, como a doutora Maria Morgado associa as questões da austeridade à corrupção, francamente, não sei exatamente onde pretende chegar. Mas, como digo, os especialistas na matéria onde analisar, onde se pronunciar. E nós cá estaremos para avaliar as propostas que nos são apresentadas para depois nos pronunciarmos publicamente a nossa opinião enquanto cidadãos livres. Castro Fernandes, leva-nos a outro tema para discutirmos nesta noite, muito rapidamente, e que tem a ver com a introdução de portagens nas antigas SCUT. O problema já ultrapassou fronteiras e ficamos a saber que 3 regiões autónomas de Espanha estão já
a unir-se para contestar a introdução de portagens nas antigas SCUT. João Cruz Ribeiro, pergunto-lhe se de facto começamos agora a ver os primeiros sinais do lado espanhol da insatisfação contra a introdução destas portagens. Os primeiros talvez não, mas os mais fortes sim. De facto, a Associação Comercial, não sei o nome com rigor, de Pontevedra, já tinha há anos a introdução das portagens no norte do país, já se tinha manifestado, enfim, preocupada com que isso pudesse refletir na economia espanhola, nas empresas espanholas, nas empresas galegas. Agora, com a introdução das portagens noutras autoestradas, não são só os galegos que sofrem, enfim, para além dos portugueses, naturalmente, não são só os galegos que sofrem, mas também os outros, as populações de mais duas regiões autónomas espanholas. Eu não sei que força têm estas associações no sentido de poderem, de algum modo, aparentemente há uma queixa apresentada na Comissão Europeia, eu não sei que força têm estas instituições para, de algum modo, pôr em causa a posição do governo português. Sinceramente, não vejo como possam fazer. E, portanto, parece-me que serão sinais de contestação. Porventura teremos situações de bloqueios de estradas ou de marchas lentas. Não sei se será suficientemente forte para alterar alguma coisa em Portugal. Parece-me que nem. Castro Fernandes, é de facto uma luta inglória esta contra as portagens nas antigas SCUT? Sabe que eu pertenço a um concelho que teve a sua primeira autoestrada em 1989, que é a autoestrada A3 que liga ao Porto. Sempre pagámos portagem. Portanto, eu quando comecei a ver serem criadas autoestradas em Portugal onde não se pagava portagem, eu lembro perfeitamente da Via do Infante, onde não se pagou inicialmente portagem, eu comecei a achar que não era possível. Quer dizer, como era possível os habitantes de Val do Ave, os habitantes de Santo Tirso, terem de pagar portagem para se deslocarem na A3 e os habitantes dos outros pontos do país não pagarem autoestradas. Bem, houve alguém que propôs que este era um modelo fantástico de se construir autoestradas gratuitamente no país e que o desenvolvimento económico seria tal que depois essas autoestradas seriam pagas com receitas... Foi um erro? Que geriam. Penso que foi um grande erro. Foi um erro. O grande autor desta iniciativa foi o engenheiro João Cravinho, que eu conheço pessoalmente. O modelo, penso que não vingou. É um modelo que nos trouxe problemas. Depois da proposta que ele fez, todos entraram nesse processo. Aliás, já antes tinham entrado. A Via do Infante foi começada a construir antes do engenheiro João Cravinho estar no governo do engenheiro Terres. Recordo que este processo começou primeiro com o professor Cavaco Silva, depois com o engenheiro Terres, depois com o Dr. Durão Barroso, depois com o engenheiro Sócrates. Houve uma altura... E agora, com a introdução de portagens, é inevitável voltar atrás? Voltar a não pagar as portagens. Eu penso que isso é completamente impossível, porque o valor que o Orçamento de Estado pagava para suportar as SCUTs, portanto as autoestradas, sem cobrança pelo utilizador, era um valor terrível. O valor de há um ano, 2 anos atrás, era da ordem dos 800 milhões de euros ano. Portanto, isso, das duas uma, ou pagam os utilizadores, ou paga o Orçamento de Estado. Ou pagam os utilizadores das autoestradas, ou pagam todos os portugueses através dos impostos. Agradeço-lhe uma vez mais estar connosco no Dia em Análise, Castro Fernandes. Agradeço também ao João Cruz Ribeiro. Obrigada. Nós seguimos com outras notícias que marcam a atualidade. 3 bombeiros ficaram feridos num incêndio